Seja bem-vindo ao Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. Eu já quero te convidar para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e também comentar com algum insight, com algo que agregou na sua vida, porque hoje o episódio está muito especial. Estou recebendo aqui Danilo Silvestrini, proprietário da marca 3S. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Então, começa contando pra gente, Danilo, quem que é o Danilo, como que surgiu a marca 3S, essa jornada aí por trás de tudo que a gente vê hoje já construído. Bom, é uma longa história, né? Mas vamos começar pelo começo, né? Tenho 37 anos, tem 20 anos que eu faço musculação e me apaixonei pelo ramo, né? Um ramo totalmente oposto do que eu trabalhava antigamente, eu era um vendedor de carros, né? Foram 15 anos nessa área. E eu vim para Rio Verde, né? Morando no Mato Grosso, vim para Rio Verde em 2016, se eu não me engano, e casado, e tinha um sonho, né? Só que a gente se encontra no meio desse caminho, né? Eu só não tinha me encontrado ainda. E num belo churrasco de sacada, eu cheguei a um amigo e falei, cara, eu não aguento mais trabalhar para os outros, né? Falei, eu não aguento. Eu quero viver o extraordinário. Para mim tá pouco. E aí ele falou, cara, para mim também não dá, né? Aquela conversinha bacana de churrasquinho, né? E o que você tem em mente? Eu falei, cara, vamos montar uma loja de suplemento? Ele trabalhava com suplemento na época. E aí, vamos. No outro dia eu pedi as contas da empresa. Uma coisa assim. Vamos. Dinheiro, cadê? Não temos, mas temos um sonho. Então, já tinha uma coisa, né? E ali nós lançamos a marca SS Suplementos, né? Onde eu era sócio majoritário, eu tinha 70% da empresa, aprendi muito com esse sócio meu, mas um desacordo comercial fez com que eu saísse da empresa. E fui procurar o meu espaço, rodar o Brasil, o que eu ia fazer, pesquisar. Aí eu tive a decisão de ir para Jataí. Bom, fui em Jataí, cheguei em Jataí, as portas se fecharam. Foi uma coisa assim que, poxa, muito difícil de fazer amizade nessa cidade. E eu tinha esse sonho, eu falei, eu vou sozinho, vou com o que tenho e vamos embora. No decorrer do tempo ali, em 2018, final de 2018, eu fui em uma loja e até que eu fui comprar algo e eu achei o atendimento muito ruim. E dali eu saí e falei, amigo, eu tinha um amigo que foi comigo, eu falei, vamos buscar minhas coisas, é aqui que a gente vai ficar. Aqui, o povo daqui tá carente nessa área. Busquei as minhas coisas e fui com a cara e com a coragem. Montamos essa loja. Mas antes de montar essa loja, nós não tínhamos um nome, porque eu vendi a minha parte, eu vendi já com o nome, que era SS Suplementos. Então não poderia usar o nome. E com um amigo conversando, buscando ideias, eu tinha a SS era porque eu tinha 2 filhos, né? Silvestrini, né, que é o meu sobrenome, e ela saiu dessa linha de raciocínio. Como eu montei o brasão, né? Porque a empresa ela é um brasão. O brasão ela é a família, o brasão é prosperidade, o brasão é tudo, né? Então ela tem ela é forte, ela é pesado, né? Então, o que eu colocar dentro do brasão? Né? O brasão é uma proteção. Então, ele é um escudo. Eu e ele conversando, eu já tinha 3 filhos na época. E a gente usou, conversando e tal. Nós estávamos dentro da academia de um amigo. Eu falei, cara, eu preciso montar um 3 e 3 S, um emendado no outro dentro de um brasão. Como? Eu não sei. Mas nós precisamos fazer isso. Aí, o que mais? O que você vai fazer no brasão? Faz uns bracinhos, sei lá. Mandamos para um cara de Goiânia. A gente estava treinando. De repente, ele manda. A hora que ele mandou, deu um berro lá dentro. Só gritei, Fernando, olha isso aqui. Ele gritava, eu tô arrepiado de falar aqui. Ele, cara, o que é isso? Eu paguei com tanto bom gosto aquilo, sabe? Falei, minha marca, meu sobrenome de novo. Só que esse aqui vai ser diferente.
Montei essa loja, abri dia 3 de janeiro de 2019. A loja repercutiu. Deus abençoou, colocou as mãos. Muito trabalho duro, muito trabalho árduo. Só que não tinha chegado no real objetivo, que era crescer e se tornar um empresário de sucesso. Né? Não foi fácil e não é fácil para ninguém. Isso eu posso te dizer que com propriedade. Mas, como eu queria chegar no topo da cadeia alimentar, eu tinha que me abdicar de coisas. Então, como eu vou buscar isso? Entrei para o fisiculturismo. Então foram 3 anos competindo no fisiculturismo para buscar o meu cantinho no mercado. Ganhar a confiança do público, de alunos e da sociedade. Porque não é fácil subir num palco de fisiculturismo. Tem que respeitar quem sobe lá em cima. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para menino aquilo lá. Você vegeta, você passa o que um cachorro de rua não passa. Entendeu? Então, é muita dificuldade, é gasto, isso, aquilo. Então, 5 horas da manhã eu acordava, fazia as minhas marmitas e ia fazer o cardio. Do cardio, eu ia para a loja, passava o dia inteiro trabalhando, saía da loja, ia para academia, treinava, fazia outro cardio e ia para casa. Fazer todas as marmitas para o outro dia. Então, isso foi por 3 anos. Foram por 3 anos até eu chegar onde eu cheguei. Ganhei os meus títulos, ganhei o respeito, ganhei o carinho do pessoal de Jataí e começou a implantar um novo sonho. Né? E aí foi para onde? Foi para o papel, né? Ter uma academia. Mas tudo é muito caro, tudo é muito... As máquinas são caras, eu não tinha ciência de como funcionava. Só que eu eu tenho um grande amigo que ele tem 2 unidades lá. E eu falei para ele, cara, eu tenho um sonho de montar uma academia, me ajuda. Pois esse cara me levou dentro da empresa para que eu pudesse conhecer como funcionava uma empresa de máquinas. Era meu sonho, né? 20 anos de treino, se tornei fisiculturista, estudei educação física. Então, assim, foi me apaixonando cada vez mais, né? Fui me apaixonando cada vez mais. E aí saiu de 3S Nutrição Esportiva para 3S Clube Academia, que foi nossa primeira unidade da academia, né? E tínhamos também a loja também. Com a demanda foi muito grande, né? A gente se surpreendeu com os resultados. Eu passei a loja para um colaborador meu que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então eu acabei passando essa loja para ele. Retirei só o nome, repassei a loja para ele, falei, segue o teu caminho que agora eu vou seguir o meu. Da mesma forma que você me ajudou, eu vou te ajudar. Bacana, cara. Que história magnífica. É. Você citou algo aí nesse ponto de ainda não tinha me tornado um empresário de sucesso que você gostaria de se tornar. Nesse período, quando você abriu a loja, você já era essa pessoa ou ainda teve que acontecer mais depois disso para você se tornar? E outra coisa, antes de você responder isso, acho que para deixar algo mais prático para o pessoal ouvir também, o que você acredita que seja assim, que você visualizava? Não, quando eu chegar nisso ou quando eu tiver essa habilidade, quando eu tiver nesse patamar, de fato, eu vou ser o empresário que eu tanto espero. Como é que você se enxergava nesse momento? Nunca acaba, né? O sonho não para e o sucesso também não. Você tem que alimentar isso. Né? Você tem que alimentar. Falar que hoje a gente se considera assim, né? Porque sair da onde saímos para chegar onde chegamos tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Foi muito trabalho. Mas estamos dispostos a aprender a todo momento. E se a gente sai para buscar o ouro todos os dias, mas não é todos os dias que você volta com ele para casa. Então você está num processo de aprendizado a vida inteira. A vida inteira. Até hoje eu apanho. Até hoje. Todos os dias a gente apanha, né? Todos os dias a gente sai para casa e volta para casa com a cara roxa de tanto levar paulada. Mas é normal. Se você escolheu essa vida de ser empreendedor, você tem que aceitar o que está por vir, que não é fácil. Se você está como um CLT, você tem uma vida tranquila. Passou disso, você se prepara com o mundo lá fora, não é brincadeira. Entendeu? Não é brincadeira. Então, a gente está disposto a se aperfeiçoar todo momento,
aprender novas ideias. Para chegar no êxito, para se tornar um grande, não é a quantidade de empresas que você tem, é como você administra ela, né? E nós chegamos ao ponto de ter nossa segunda unidade, onde sobrecarregou. O trabalho sobrecarregou, pico de estresse alto, né? Pico de estresse alto, até chegar um momento de a gente ter que contratar um gestor para tomar conta. Senão você não dá conta. Você sempre acha que consegue fazer tudo sozinho, mas você não consegue. Você acha, mas não consegue. Você tem que ter uma equipe. E o mais difícil de tudo é montar essa equipe. Esse é o mais difícil. Mas depois que você monta, aí você respira. Aí você fala, não, agora sim eu cheguei onde eu queria. Porque tomar conta, quando você vira 100% um funcionário da empresa, você sai da gestão para virar um funcionário. Entendeu? E era isso que eu tinha. E eu aprendi no decorrer desse tempo que a gente não podemos ser escravo da empresa. Não podemos nos matar por ela. Lógico, no começo, sim. Agora, se você tem gestão, é totalmente diferente. E essa garra, essa resiliência, você sempre teve ou isso surgiu em algum momento? Como que a gente te vê hoje, né? A gente vê esse cara pra cima, esse cara animado e, cara, pode vir que eu vou matar no peito, vou fazer acontecer. Mas sempre foi assim ou teve alguma virada de chave aí nesse percurso? Sempre foi assim. Olha aí. Sempre. Sempre foi assim. Eu sempre tive muita garra, muito sonho, muita vontade de crescer. Eu falo assim que chegamos até ao momento da ganância, né? Que é do ser humano, né? É onde você erra, né? E aí você aprende novamente que você tá indo pelo lugar errado. Então a gente tá disposto a aprender a todo momento, né? Mas essa garra sempre vem desde menino. Desde menino. Que bacana, cara. Esse desafio de delegar, você falou, abriu uma segunda unidade, os negócios foram crescendo, equipe crescendo também, a demanda de cliente vai crescendo, né? Conforme ali o nome vai se tornando mais propagado, mais famoso, as pessoas vão querendo conhecer. E você tem essa responsabilidade de manter um padrão, né? Você está com uma segunda loja. Poxa, o padrão tá legal, tá fluindo, vamos para uma segunda. Tem o desafio de manter o padrão, mas como é que você enxerga essa parte de delegar? Por que você acha que o pessoal tem tanta dificuldade de delegar? A gente em si, né? De deixar de fazer e deixar o outro fazer. Eu creio que é uma responsabilidade muito grande você entregar algo para alguém fazer. Se você faz muito bem. Só que se você não confiar, se você não acredita na pessoa, então não a contrate para isso. Entendeu? Você ter hoje um gestor, você tem que pensar muito bem antes de ter ele. Porque ele vai ser o seu espelho. Né? Então, assim, delegar hoje é fácil. Delegar não é difícil. Manter a empresa é difícil. Entendeu? Porque são alunos, são funcionários, são família. Então, assim, é muito difícil você falar, tem uma vida de aquele cara ali tem uma vida. Não, cara, por trás dos bastidores é tudo diferente. É tudo diferente. É um sofrimento todos os dias. Você conciliar trabalho, família, né? É muito difícil. Não é fácil. Porque, como eu disse para você, a gente acaba sendo escravo da empresa, né? E até você aprender isso que é o complicado. E eu acho que é o válido assim para o pessoal que está nos ouvindo também entender que, olhando para sua história, você trabalhou e começou a empreender com algo que você já fazia, né? Por mais que teve essa mudança de ramo ali, de atividade no meio, às vezes a pessoa quer empreender em algo que não conhece, e eu vejo que é um risco. Porque a chance de você errar é muito grande, porque você não conhece o mercado, você não conhece o público, você não conhece o cliente. Você não, você já vivia a realidade do seu cliente. Então, hoje, a pessoa que é seu cliente, que vai na academia, que treina, que se alimenta, que suplementa, que compete, você passou por todas essas etapas e hoje você entende e olha para o público que você consegue servir bem. Como é que você enxerga esse processo assim de empreender no lugar que você já conhece, que você era apaixonado, que você já vivia? Eu falo que é a dedicação no que você vai fazer e carinho. Se você não tem a dedicação, o carinho, o amor pelo que tá fazendo, então já para por ali que não vai dar certo. Para.
Para você montar e ser mais uma academia no mercado hoje é muito fácil. Só abrir as portas. Eu viajei o Brasil. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Canela, importadoras de máquinas. Eu fui conhecer o passo a passo de cada empresa, o que eles tinham para me entregar, se tinha um pós-venda, se tinha realmente uma estrutura por trás daquilo. Porque comprar é fácil. Chegar, talvez. Né? Então tem essa, né? Você compra o que mais acontece hoje. Você vai comprar as coisas, até no Mercado Livre, como redes sociais que você for comprar. Você compra, você vai chegar, você não sabe. Então, nesse processo, eu fui em fábrica por fábrica, conhecer, testar as máquinas para que depois eu implantasse lá dentro. Então, foram semanas, dias, semanas, meses, indo para lugares diferentes para conhecer as máquinas. Por eu já estar no ramo, eu acreditava que se eu testasse, achasse que realmente dava eu pegasse uma amplitude, a máquina fosse robusta, uma coisa que tivesse garantia, uma coisa que a máquina não vai ficar parada ali em manutenção, que é uma das coisas que a gente prioriza é isso, não ter uma máquina parada, não aceitamos. Então trabalhamos com estoque de peças por isso, e a manutenção periódica. Então viajei esse Brasil inteiro atrás disso, buscando informações, testando a forma dos espelhos daquela academia que eu fui lá, mas bate com a climatização daquela, que vai com aquele piso de borracha, vai tirando foto ali, vai tirando foto assim, viajando no Brasil. E aí você vai montando o seu quebra-cabeça ali, entendeu? Que ele é muito grande, né? Você colocar a última peça, meu amigo, é difícil, mas se torna gratificante a hora que você vê aquilo, o público lá dentro gostando, amando, né? Treinar a essência da 3S. Ela é muito gostosa, um ambiente familiar. Ela se torna diferente das outras. Não vou falar sobre só as máquinas, mas sobre o que ela entrega, atendimento e o ambiente familiar, né? O ambiente familiar é diferente. Quem entra em um ambiente, porque o ambiente faz o seu dia. Se você vai treinar hoje às 5 horas da manhã e o ambiente foi pesado, o teu dia vai ser um fracasso. Vai ser um fracasso. Para não falar outro palavreado, né? Mas se você entra num lugar, que um ambiente que você recebe aquele bom dia, o bom dia faz a diferença na vida da pessoa. Às vezes a pessoa tá estressada, tá com isso e aquilo, mas você tá com um dia tudo bem, bom treino. Precisa de alguma coisa? Toma um café. Tudo isso muda a vida da pessoa. Às vezes ela tá esperando aquele bom dia para começar o bom dia, para dar iniciativa ao dia dela. Então isso faz a diferença. E esse atendimento a gente entrega. Que bacana, cara. Citou um ponto aí, o espelho da academia. Acho que tem uma polêmica nesse negócio do espelho. Porque às vezes você tá lá mandando o treino. Você se olha no espelho, você fala, caramba, tá vindo, né, o tríceps aqui e tal. Aí você chega em casa, no espelho de casa, você não vê nada disso aí. Explica aí pra galera qual que é essa magia do espelho da academia. Ai, vamos lá. Os espelhos, eles têm certa qualidade, né? Elas têm as espessuras dela e a qualidade, né? Então, por ser muito caro, hoje as academias poupam um pouquinho nisso, né? Porque, né? Não vou falar em valores não, mas hoje para você montar uma academia hoje, você não gasta menos de 20 mil de espelho. Não gasta. Então, são objetos que traz a diferença, né? Porque hoje, a gente fala assim, é um desfile de modas, né? Na academia, é um desfile de modas. E todo mundo quer se olhar. Imagina se tivesse um espelho só. Então, é onde a academia tem toda fora a fora com espelhos. Mas você chega em casa, você sai de lá inchado, né? O trícepesinho aparecendo, como você disse, né? Sai lá inchado. E aí você vai para casa, aquele, vamos falar, pump, né? Que deu, aquele inchaço, né? Ele vai sumir. É na hora do seu sono, depois que você se alimenta e o seu descanso que ele vai construir a massa muscular. Ali você só quebrou as fibras, entendeu? Deu aquele inchaço gostoso e tal, que você sente e tal, ele vai murchar. Entendeu? O músculo tá estressado ali. Então, na hora que você vai pro seu descanso, se alimentou e descansou, aí começa o processo de ganho, de hipertrofia. Entendeu? Que a gente chama de sono anabólico, né? Se alimentou bem, descansou, é ali onde acontece tudo. Ali na academia é só o pump mesmo, a destruir as fibras musculares para que você
no descanso ganha a sua massa muscular, né? Entendi. Então não é que ele mente, não. É Não, porque não é que ele é aquilo mente, ali a mesmo, realidade só é que aquilo depois. mesmo. Mas sempre tem um espelho que te valoriza mais. Sempre tem. Às vezes é uma luz, né? Bacana. Danilo, cara, e a importância da atividade física, do treino na vida do empresário e nos negócios? Hoje eu vejo assim, a gente até já citou isso uma outra vez, que hoje fazer atividade física para o empresário não é mais luxo, é uma necessidade. Porque você tem um ambiente ali de descompressão, você tem um ambiente onde você consegue equilibrar a sua mente para tomar decisão. Mas o que que você enxerga assim como diferencial da pessoa, do empresário que faz uma atividade física do que não faz? E qual que é a importância também do treino, da corrida, enfim, de qualquer atividade física, esporte? Olha, eu tenho os meus alunos e eu sempre converso com eles sobre isso. Eu tenho produtores rurais, empresários, e eu sempre falo para eles assim, com propriedade mesmo, que eles chegam muito estressados, ou quando tá plantando, ou quando tá em fase difícil em empresa, ou problema com colaboradores. Um simples cardio, um simples 40 minutos de esteira, resolve a vida dele. Por quê? O cérebro começa a funcionar melhor, né? Então, você ali no cardio, você já desenrola, sua mente já começa a trabalhar melhor. Às vezes você conseguiu resolver o seu problema em cima da esteira. Entendeu? Agora, a musculação em si, ela é necessária. Ela é necessária, porque se você não for agora, a tua saúde vai te cobrar depois. Então, por que não ir agora? Né? Vamos pelo amor, não pela dor. Né? E isso, eu falo, se sentir bem, é um preço. Você tem que pagar todos os dias. Acordar cedo ou no final do dia, treinar, fazer o que tem que ser feito. Então, para você estar bem com os negócios, com a sua família, você primeiramente tem que estar bem consigo mesmo. Se você não está bem com você, o resto das outras coisas não funcionam. É simples, a matemática é exata. Se você não estiver bem com você, o resto das coisas não vão andar. Então, primeiramente, cuide de si primeiro e o resto das coisas vão andar dentro do percurso. Bacana, cara. É um preço, né? Igual você citou, é um preço. Exatamente, é um preço. Se a gente for parar para pensar tudo, tem até uma frase, né? Escolha o seu difícil, porque de fato é assim. O que que é difícil? Você viver ali uma vida sedentária, que é difícil também, né? Vai chegar um ponto ali que o tempo te cobra, a saúde te cobra, mas também você tá todo dia ali na academia, fazendo treino, pensando não no agora. Eu acho que isso é uma questão de mentalidade também. Às vezes a pessoa pensa só no agora, então começa a treinar para no final do ano, no Natal, vou estar bem, vou estar com shape, vou estar. E não é assim. Eu vejo que é uma construção. Por quê? Tem 2 anos que a gente começou a fazer atividade física, academia, dieta e vem fazendo isso. Eu até nem chamo mais de dieta. Eu costumo dizer que é reeducação alimentar. Porque não foi uma dieta que aconteceu conosco. É uma reeducação, que a gente tem que aprender a comer a quantidade certa de proteína, a quantidade certa de arroz, a quantidade certa de feijão. Todo dia aquela coisa, tô sem fome. Cara, tem que comer lá 150 gramas de arroz, 100 gramas de arroz, enfim. E é difícil fazer isso. É. Como também é difícil o corpo te cobrar, você não ter uma disposição para correr, para estar com a família, você se olhar no espelho, você não ter uma autoestima legal, é difícil, mas é um preço que você está pagando ali na academia. E às vezes Todos a os galera não dias. enxerga que é uma questão de mentalidade também, né? Então, olhando para a academia, para o treino, para o esporte, e fazendo esse link no mundo dos negócios, que é uma questão de mentalidade também, essa Exatamente. resiliência. Como é que se enxerga isso? Além da atividade física, além do corpo, mas se tratando de mentalidade, assim, o esporte, o negócio, a academia, como é que se linka tudo isso? Esse ramo de academia hoje vem crescendo absurdamente no mercado, né? Vem crescendo assim, tomando uma proporção muito grande. E as pessoas acordaram para a vida na pandemia. Foi na pandemia, após pandemia, que esse mundo explodiu de uma forma assim incalculável, vamos dizer assim. Você pode ver hoje aqui na sua cidade academia abrindo atrás de academia. Lá já tá aí a mesma coisa. Academia atrás de academia. Então, assim, e tem público para todos. Hoje, se 10% das pessoas, 10% de Rio Verde treinassem, as academias não suportavam. Então, realmente, falta academia. Pode abrir 10 que vai lotar as 10. Além de ser um ramo lucrativo, é um ramo
gostoso de se trabalhar, por quê? Nós trabalhamos com roupa de ginástica, uma roupa com dry fit, entendeu? Eu usei por anos gravatinha e roupinha social. Hoje não. Hoje lá, um dry fit, um tênis bacana, sempre limpinho e tal. Então, assim, hoje você trabalha do jeito que você gosta. Então, assim, já não é nem trabalhar, né? Vamos falar isso, né? Porque amar o que se faz é gratificante demais, né? E dentro disso, né, é um mercado que cresce, é um mercado que tem muita oportunidade, e você, por ser um empresário bem-sucedido, eu acredito que deve chegar oportunidade para você o tempo todo. Seja do ramo, do mercado, seja de fora. Hoje, como é que o Danilo analisa assim, as propostas? Como é que você enxerga? Como é que você vê se faz sentido, se não faz? Como é que. Até mesmo uma dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, que às vezes quer fazer muita coisa, chega muita oportunidade e às vezes quer abraçar o mundo. Como é que o Danilo enxerga tudo isso de observar as propostas, aceitar, não aceitar? Bom, a gente já tem uma calculado o que você vai fazer dentro de um ano, que é as suas metas, né? E até atingir essa meta, tudo que vem, você corta. Você corta, enquanto você não atinge essa meta. Você não pode se dar o luxo a negócios longe e fora do que você já faz, do seu profissionalismo. Vamos supor, estou no meio da suplementação e da educação física, que é o ramo de academia. Como que eu vou montar um Burger King? É isso que as pessoas têm que entender. Não sabe, não entra. Não entra. Busca, faz conta. É dia e noite você fazendo conta, rascunho. Peraí, tá errado, a conta não tá fechando, isso, aquilo. Aí você vai dormir 2, 3 horas da manhã e empurra aquilo, vai dormir, no outro dia pega de novo. Entendeu? Analisar o mercado. Não é se montou um açaí aqui, vou montar outro na esquina que vai bombar também. Não, você tá de olho no do cara. Você tá de olho no cara que montou. Você não tá de olho no mercado. As pessoas têm que entender o mercado. A partir do momento que elas entendem o mercado, elas prosperam. Entendi. Observar o mercado Exatamente. e tem que ter coerência também, né? Como você É. citou. Você é um cara envolvido com esporte, com nutrição, e aí alguém ver você abrindo, de repente, uma hamburgueria, cara, tipo assim, não teria nenhum problema, mas qual que é o sentido? Que as pessoas olham e falam, mas Danilo Não fala tem tanto de nada a ver, né? saúde, né? De saúde, de cuidar do corpo, de que o cara tá abrindo. Aí seria o quê? Eu queria abraçar o mundo, né? Igual você disse, né? A gente queria abraçar e aí você sai fora da sua bolha. Mas peraí, eu já tenho uma vida sobrecarregada ali. Esse investimento é correto? Não, peraí, a poupança tá me dando mais do que isso. Para que eu vou me adentrar a um território que eu não conheço, investir ou ter sócios numa coisa totalmente oposta, que vai me gerar dor de cabeça? Então hoje eu penso muito bem, vai me gerar dor de cabeça? Eu vou dormir? Não, eu não vou, então, não quero. Boa, excelente. Excelente conselho aí. Já coloque isso em prática antes de decidir, né? Vai me dar dor de cabeça, eu vou ter paz com isso. E se a resposta for sim, né? Eu vou ter paz, não vai me dar dor de cabeça. Então, é uma excelente oportunidade aí. E olhando hoje ali, o Danilo, para o mercado, vocês estão bem posicionados ali. Como que vocês hoje trabalham esse posicionamento da 3S? Já foi para a segunda unidade, então tem um padrão ali, já tem um nome, né, consolidado. Como que vocês enxergam isso, não só agora, né? Vocês trabalham nesse posicionamento, mas também como é que vocês enxergam o futuro ali da 3S em Jataí, nas regiões, a nível Brasil, enfim, conta um pouco pra gente o que tá nos seus planos aí. O que está nos nossos planos, falando nossos, porque tem um novo integrante na empresa, né? Então, ele está até presente aí. E ele é um tipo de cara que não dorme também. Então, sim, tem vezes que a gente tá lá 3 horas da manhã tá conversando. A cabeça não para de funcionar. Nossa ideia, a minha ideia sempre foi expandir franquias. Sempre foi. Porém, eu não tinha time. E quando você não tem time, fique quieto. Porque a maior dificuldade do empresário hoje chama-se funcionário. Profissionais não tem. Não tem. O que a 3S faz? Ela cria os seus profissionais. Ela pega o leigo e transforma num formado. Num profissional. Essa é o que a 3S faz na vida das pessoas. Sobre
a expansão nossa, tem um bairro chamado Portal do Sol, que engloba mais ou menos 10 bairros em volta ali, jogando assim um número. E não tinha academia lá. E academia montando em cima de academia ali, uma perto da outra. E eu, tá errado isso aqui, cara. Eles estão competindo, sendo que podem ganhar sozinhos. Entendeu? E lá é do outro lado da cidade. E eu naquele sonho e tal. Chegou um investidor e falou bem assim: você é um cara ousado. Posso construir pra você? Eu olhei pra ele. Falei, cara, não fala essas coisas pra mim. Não fala essas coisas pra mim. Pois ele foi. Sem contrato e sem nada. Só pegou na minha mão. Vou construir. Me entregou a planta, falou: começa a executar o trabalho agora. Olhei pra ele assim, falei: caramba, esse cara gostou demais de mim, né? Não sei o que ele sentiu. Pois ele fez a segunda unidade pra mim, que é maior do que a primeira unidade e tem mais máquinas do que a primeira unidade. Olha que loucura. Em um bairro que tem classe média, alta e baixa, né? É um bairro que engloba todos os públicos, né? Hoje a academia tá com 6 meses de abertura, já passou de 500 alunos. Olha só que loucura, né? Muito, abriu agora recente, muito nova, ela tá um bebê ainda, recém-nascido. Então, nós fomos para a segunda unidade, foi muito difícil mesmo, né? Porque ela foi criada, essa nova unidade, muito grande. Então, assim, para colocar máquina naquilo tudo, meu amigo, era muita coisa, muita grana, e a gente tava, sabe, no limite. Aí eu só falei para minha mãe: bora. Nesse intervalo, nós conhecemos esse, que é o nosso gestor, e esse cara tá lá na minha orelha. Ou vamos pra terceira unidade. Aí não dá ideia pra doido. E ele fica buzinando na minha cabeça, assim, ó, que tem um anjinho capetinha, né? O capetinho é ele, né? E ele fica ali, ó. E aí, a terceira unidade, né? Vai montar, tá. E fica meio... Aí o que acontece? Minha esposa, ela briga muito comigo. Você já não tem cabelo. Você já tá doente, que você não dorme. Deixa todo mundo preocupado e não para de comprar. Então, assim, comprar eu amo demais. Fazer acontecer é muito bom. Fazer acontecer é gratificante. Os desafios, acho que me move ali, ó. E a gente já tem 2 alvos, né? Que é 2 cidades, né? E que a gente tá almejando, tá buscando, tá entrando dentro dela. Uma delas é Rio Verde, tá? A 3S vai vir pra cá. Olha aí. Primeira mão? Calma. Primeira mão? Ó, dá um recado calma. ali. Estamos chegando. Ó, só no passinho. E a outra eu não vou informar agora, mas é o nosso alvo, o maior, na verdade, no momento. Só que isso tudo é um processo, é pesquisa de mercado, aonde, como, entendeu? É simplesmente chegar lá e monta um caixote e põe máquina dentro. Pesquisar se tem profissionais, pesquisar o atendimento das outras, porque em atendimento a gente ganha. Isso eu posso te falar com propriedade. Em atendimento a gente bate doído. Acho que por isso que o pessoal gosta muito da nossa empresa, né? E futuramente, né? Talvez, isso vai depender. Se depender do meu esforço, vai ter, né? Vamos expandir as nossas franquias. Mas tudo no seu tempo. Né? Tudo no seu tempo. Bacana, cara. E eu acredito que seja uma linha muito tênue, assim, né? Do você executar e de você calcular esse risco. Poxa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E às vezes eu vejo muito isso acontecendo de um lado, pessoas que calculam demais e não executam, então você vai pensando, e acredito que o mercado em si, não só no mercado fitness, é um mercado de time. Então, você aproveitar o time certo, o que traduz time hoje no seu mercado, no caso? Escolher um terreno numa localização, você se posicionar ali. Se você demorar, e quando falo de demorar, não é ter pressa também, né? E nem esperar muito tempo. Demorar no seguinte sentido: você fez a pesquisa, você analisou que lá tem o perfil, tem os profissionais, tem o público, tem estrutura para suportar uma academia ali.
você já tem todas essas informações. Aí você demora, fala, não, deixa eu esperar mais um pouco. Passou ali 2 meses, de repente alguém compra, um concorrente compra e já anuncia. Pô, você perdeu o time. Ah, mas eu Certo. posso abrir uma. Cara, beleza, você pode abrir, só que esse time, essa janela de oportunidade, ela já vai ficar concorrida porque tem uma outra pessoa ali. Então, hoje, como que você avalia isso, Danilo? Até nesse ponto de, cara, eu sou uma pessoa que vai para frente, que executa, que toma atitude, só que como que você se guarda também, às vezes, para não tomar ali uma atitude precipitada? Olha, eu vou te falar qual é o nosso intuito no mercado. É quebrar a bolha aonde a academia de bairro tem que ser ruim. É isso que a gente está aqui para isso. Nós montamos uma estrutura maior do que a primeira, 600 metros quadrados de máquina. Então, assim, os lançamentos no mercado, eu tenho todos. Entendeu? Então, por que que o bairro, por ser não não tiver melhor localização, ela tem que ter uma academia ruim? Não. Negativo. Foi aonde a gente montou ela, e deu muito certo. A primeira unidade também foi assim. Quando eu fui montar, todo mundo falava, o cara é louco. O que esse cara vai montar academia lá? Eu não quero concorrência. Quanto menos concorrência, mais eu ponho o meu no bolso e vou embora. Menos dor de cabeça. O seu público é você que faz. Então as pessoas ficam querendo competir quem é melhor. Fala em melhor, nós ganhamos os melhores do ano esse ano, tá? Ó. 3 anos aí, Olha que conseguimos bacana, levar o cara. troféu para Parabéns, casa. parabéns. E essa concorrência, essa chega a ser impertinente, sabe? Você tá ali fazendo o seu, o cara tá de olho no teu, pô, vou montar ali na esquina pra quebrar. Meu, não é assim que funciona. Pesquisa, os bairros são carentes de lanchonetes, bairros, bares, academias, isso, aquilo, entendeu? E ali eu vi que estava carente, foi onde a gente adentrou ali. Vamos supor, eu tenho, né, venho aqui, tenho, nós estamos em um triângulo de academia aqui. Eu vou colocar a minha no meio pra quê? Eu não quero concorrência, eu não quero briga para saber quem é a melhor. Eu quero trazer qualidade, estrutura e atendimento. Mas não para brigar com eles, para fazer o meu melhor. É porque a nossa marca entrega isso. Então as pessoas têm uma visão totalmente diferente. Vou montar ali. Não, não é assim que funciona. Não é você querendo bater de frente com quem já está no mercado há anos. É assim que funciona. E por isso que eles dão muito de cara no muro. Bater de frente com quem já está consolidado no mercado. Deixa isso para os grandes. Seja pequenininho, vai no cantinho ali, ó, que dá certo. Bacana. É o Oceano Azul, né? Tem Exato. o Mar Vermelho ali, onde tá todo mundo brigando, Exato. todo mundo ali, cara, se degladiando e disputando o mesmo cliente. E aí tem o Oceano Azul que muitos não estão enxergando. E você já trouxe aí esse insight. Isso se aplica não só no seu ramo, mas em todo. Se a pessoa observar isso, né? Qual região que é carente? Qual região que não tem? Ao invés de eu ficar aqui brigando por preço, porque acaba que é aquela. Se eu vou para um lugar onde tem muita gente, eu acabo brigando só por preço. Se você prostituir o seu preço, você não eleva ele mais. Você não eleva ele mais. Você tá vender uma arte. Ou você vende preço, ou você vende qualidade. A escolha é sua. Mas cuidado com a escolha. Porque se você vender preço, não vai ter qualidade. Porque você vai sobrecarregar o teu empreendimento, vai perder a qualidade de treino, sendo que você podia ganhar mais com menos pessoas lá dentro. Entendeu? Show. Então, assim, entregar qualidade. As pessoas não pensam em trazer qualidade e benefício. Porque qualidade é uma palavra bem pesada, né? Qualidade de treino. Academia limpa, cheirosa, as máquinas limpinhas, né? Onde a pessoa entra limpo e sai limpo. Então é isso que você é chegar na excelência. Então a gente bate doído todos os dias para isso, para manter a mesma conduta todos os dias. Bacana, cara. Pra gente caminhar pro final aí, qual que foi o maior desafio que você enfrentou, assim, a ponto de
talvez até de você pensar em desistir nesse caminho, nessa trajetória? Conta um pouco pra gente aí. Puxado, hein? Puxado. Eu me separei aqui com o filho. Eu morei de favor na Vila Borges aqui. 4 meses. Cito o nome desse cara, que é o Fernando. No entanto, que ele foi pra lá pra Jataí me ajudar a montar a loja. Eu morei de 4 meses na casa dele. Uma casinha bem simples que mal cabia a ele. Era fumante de cigarro. Ele comprava o meu cigarro. Porque eu não tinha condição. Dentro desses 4 meses, eu aluguei a minha casa. Eu trabalhava de vendedor de carros. Eu consegui alugar uma casa, tinha 3 quartos, tá? Um preço, acho que eu não pagava R$ 800 na época, era bem 15 anos atrás, 12 anos atrás. Eu furei toda a parede dela, todinha, com prego, e pendurei os meus cabides. Com as roupas de trabalho e as roupas que eu tinha, que eram poucas, né? E falei, aqui vai ser o meu lar. Aqui eu vou crescer. Eu chegava em casa todos os dias eu lavava a casa. Porque não tinha móveis, então, cara, parece que... É sério isso, cara. Que loucura. Que loucura. Cara, eu cheguei a subir em cima do telhado pra pegar bituca de cigarro, juntar todos os fuminhos pra fazer um cigarro pra mim. Eu passei muita dificuldade. Minha mãe me ajudava escondido do meu pai pra me fazer a compra da semana. Eu não tinha água gelada, não tinha fogão, não tinha nada. Não tinha nada. Eu tinha um sonho. E a minha mãe e meu pai, eles tinham condições, né? Sair de lá, eu tinha tudo. Eu tinha moto grande, eu andava com caminhonete de pai, caminhonete do ano, casa com piscina, isso aquilo, mas eu vim pra cá, acabou. Acabou, é eu por eu. Eu comprei um sabonete, uma escova de dente. Nesse desafio, eu consegui vender um carro, eu ganhei R$ 5.000. R$ 5.000. Eu mobilei toda a minha casa com móveis do pregão. Sabe, a mesa, assim, a gente fala que é comprensado, né, cara? Você sentar nela, ela abre as pernas. E ali, meu amigo, quando eu tive a minha geladeira, o meu quarto, cara, minha TV, eu falei assim, cara, eu tenho uma casa, eu tenho um lar. O maior passo, eu já venci. Agora vamos crescer. Foi. Só que ainda passava muita dificuldade, porque meu pai tinha me dado uma bis, né? Por dó. Ele falou, não vou deixar você a pé. Você já conseguiu sair da pior. Então, de pouquinho em pouquinho, eu vou te fortalecendo aí. Parabéns. Ele é um cara muito rígido, extremamente rigoroso com tudo. Aquele cara que você fala bom dia, ele já tá te olhando torto, não sei porque você deu bom dia pra ele. O cara era... Enfim. E aí, olha que história maluca. Pra gente finalizar mesmo, sabe? Então, uns amigos, eu fiquei depressivo por 4 meses ali, né? Tava naquela situação difícil. E aí, eles me chamaram pra ir pra um Vila Mix. E eu fazia muitos anos que eu não ia na balada. Fazia muito tempo, né? Depois casei, separei, fui pra fundo do poço, acidentei de moto, viu? Aquele caos na vida, sabe? Aquela palo emocional muito grande. Falei, cara, eu não posso, não tem dinheiro. Se compraram meu ingresso no cartão de crédito. Eu só liguei, mãe, me empresta uma grana aí que eu preciso ir numa festa em Goiânia. Ela falou, não, pelo amor de Deus, não tem nem comida na tua casa. Tu quer ir pra festa? Falei, mãe, me ajuda, por favor, eu queria tanto ir nessa festa. Faz tanto tempo que eu não vou. Como é que eu arrumo uma paquera? Uma paquera, você vai buscar de quê, cara? Começa disso aí, porque, pô, é difícil. Eu tinha tudo lá, né? Então eu perdi tudo, né? Então, ela pegava pesado. Ela pega até hoje, né? E ali, cara, estamos ali no Vila Mix, ali, naquela coisa, naquela baladinha, tal. Eu debrucei em cima do bistrô. Debrucei em cima do bistrô. E aí esse amigo meu, Luiz, chegou em mim e falou assim, cara, você tá bem? Eram uns 4h30 da tarde. Eu falei, cara, eu tô bem, eu tô apaixonado pela festa aqui, cara. Nunca vi uma estrutura dessa. E ele falou, mas tá. Eu falei, você quer realmente saber o que tá acontecendo? Aí ele falou, quero. Eu falei, tá vendo aquele camarote lá, ó? Eu tô. Tá vendo que esse cara bonito lá? Aquelas correntes, relógio. Olha os óculos dos caras, as roupas dos caras, as bebidas, as mulheres que esses caras estão andando.
Falei, tá, e daí? Falei, mano, lá é meu lugar. Eu quero meu lugar de volta. E eu vou buscar ele. Ele olhou pra mim assim. Cara, tu tá muito louco. Tu não tinha nem dinheiro pra vir aqui. Dinheiro pra vir aqui, você já quer tá lá. Tu é folgado, hein, meu irmão? E saiu rindo. E eu fiquei ali. Eu vou buscar o meu lugar de volta. Pois eu busquei. Eu não parei enquanto eu não consegui. E num dia, eu comprei nós somos de um camarote do Gustavo Lima, em Goiânia. Quando eu comecei a entrar lá dentro, eu comecei a arrepiar. Eu chamei minha esposa e falei pra ela assim: hoje eu tô aqui, busquei o meu lugar, que eu mereço, com a roupa que eu mereço, com o carro que eu mereço e com a mulher que eu mereço. Compartilho esse momento com você aqui agora. Foi assim, a gente emociona porque, cara, ela acreditou em mim também. Ela acreditou no meu sonho, ela saiu daqui pra morar comigo lá, assim, sabe? E a gente buscou junto, não foi eu, foi ela. Porque se você não tem a base, você não consegue. É difícil. Você chega abalado, sua mulher tá lá. Você tá feliz, ela tá lá. Então sempre ela tá lá. Entendeu? Então compartilhei com ela um momento ali da quebra, da virada de chave da vida, que foi naquele momento ali, no mesmo lugar. E aí, estamos aí. Bacana, meu irmão. Parabéns, cara. Parabéns. Que história, que superação. Deixa pra gente aí um conselho direto aqui pra pessoal que tá nos ouvindo aí, pro empresário, empreendedor, que às vezes tá nessa situação, cara, pensando em desistir, desanimado, o que você pode deixar aí de mensagem pra ele? Vou falar o que a minha mãe sempre me falou. Mãe, eu vou tatuar essa aqui, ó. Você não é todo mundo. É o que minha mãe falava pra mim. A forma como você interpreta isso, tem várias formas. Você não é todo mundo. Quando eu quis crescer, a minha mãe falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, filho, você vai endividar. Você vai falar, eu não sou todo mundo. Pois eu cheguei lá e fiz. Então, se você se considerar igual a todo mundo, você vai ser todo mundo. Agora, se você fazer diferente, fazer valer a pena, o resto vem tranquilo. Então, essa frase de você não é todo mundo, é que minha mãe falava muito. Depois eu joguei isso contra ela. Eu não sou todo mundo. E eu cheguei onde eu cheguei porque eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. Excelente, meu irmão. Obrigado, viu? Que conversa bacana. Espero que tenha agregado muito aí na sua vida, que você possa deixar aqui nos comentários algo que te impactou, que te marcou, deixa um insight. É muito bom a gente receber esse feedback. Acho que faz tanto bem, né, para o convidado que trouxe, entregou tudo aqui, cara, bastante insight. A sua história já é uma história inspiradora, então que a galera possa ter aprendido muito aqui com o Danilo, pode ter certeza que vai ter próximas vezes, viu? Vamos marcar mais vezes aí para conversar. Te convido para ir lá no nosso escritório fazer um podcast lá, entendeu? Com o nosso amigo Lucas lá. Tem uma corretora, um amigaço meu lá, que inclusive colocou eu para cá, né? Exato. Mas excelente. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Excelente. Te aguardo no próximo episódio e até mais.